Porque muitos martelinhos de ouro deixam de detalhar extremamente o processo da remoção do amassado. Cara, porque é foda, imagina, você pega o cliente, traz ele aqui no paralama. Cara, só dá uma agachada aí. Se você tiver com o joelho bom, se não tiver, não precisa nem agachar. Você tá vendo o amassado? Tipo, olha aqui, o centro dele. O cara é nítido, ele já viu aquilo. Mas olha como ele acabou puxando toda a proporção daqui da parte de cima, daquele desenho que ele começa desde aqui da parte do paralama, vai até lá atrás e olha ali a parte de baixo. Se a gente se abaixar, dá 2 movimentadas de cabeça, umas 3 movimentadas, você já vai ter a visualização que ondulou toda a parte de baixo. Até mesmo aqui embaixo do vinco, deu algumas ondulações ali. Deu alguns, tipo assim, algumas tremidas. Cara, olha, pense agora nisso. O cara tava com um problema, ele tava olhando aquele amassado, ou às vezes, sabe o que é pior? O cara já sabia, mas ele estava esperando que você soubesse e o avisasse. Ele já tinha visto aquilo. Só que muitos clientes, cara, vêm quando vão buscar o trabalho. Às vezes você removeu o amassado de uma porta, pegou um amassado mais ou menos aqui e tinha um pequeno amassado aqui, ó, nessa região. Um pequeno. E passou meio que despercebido ali no orçamento. E o cara já tinha visto. E você não. E você vai lá, só detalha a tensão principal e você vai ter que trabalhar na parte de cima, na parte de baixo. Quer ver? Você vai ter que trabalhar em toda a extensão do amassado, nessa região, nessa parte de baixo, nessa parte aqui. Tipo, em vez de você expandir aquilo que vai ser feito, consequentemente você consegue expandir o valor do seu orçamento, aumentar o seu faturamento, criar ali na cabeça do seu cliente o processo que vai ser feito, ou passar uma parte desse processo que vai ser feito para ele. Cara, às vezes ele acha que é um amassadinho. Hoje, conversando com o Juriati, tipo, aluno do Martelando Resultados também, um cara mandou uma porta de gol arrebentada falando que é um amassadinho. Uma estratégia que eu uso muito simples. Cara, é meio que loucura. Eu devia ter salvado essa porta do gol e mostrado aqui para vocês. A porta estava amassada desde o meio da parte de cima até embaixo. Um baita amassado. Eu devia ter, por tamanho, ali uns 80 centímetros, mais ou menos esse tamanho aqui em toda a porta. Enorme, com um ponto que estava esticado ali, meio que esticado, parecendo que esticado no meio. Ele acabou contornando a situação. Enfim, e o cara, ele me mandou uma mensagem, olha como o cara falou desse amassado, né? Eu tô com um amassadinho aqui na porta, eu vou desmontar e levar. E a mesma coisa que eu falei pra ele, eu vou falar aqui pra vocês. Cara, eu cobraria mais ou menos R$1.000 pra fazer aquela porta. Pô, e o cliente ia falar, ô louco, cara, mas R$1.000 pra fazer esse amassadinho? Eu falo, cara, eu cobro R$1.000 pra fazer um amassadinho como esse, porque amassadão eu cobro R$2.000, R$3.000 em amassados maiores. A mesma estratégia que ele usou para fazer com que o problema fosse pequeno e, consequentemente, na cabeça dele, transformar isso num orçamento baixo, eu rebato para ele, como se fosse um ping-pong. Cara, um amassadinho pequeno eu cobro R$1.000, né? Tipo, amassados maiores eu cobro mais. Você acha que ele não sabe que aquela porta tá um baita amassado? É visível, é nítido. E aqui é a mesma coisa que eu tô tentando te passar antes mesmo de colocar a mão na massa. Por quê? Porque você consegue agregar valor. Às vezes você é um cara que vai entregar um resultado tão bom quanto o meu aqui, nessa aula de hoje, nesse trabalho aqui que foi feito. Só que você não consegue cobrar, você não consegue falar 580 pau para fazer um amassado como esse. Ou aí na sua cabeça tá passando 580 conto, cara, 3 horas para fazer. Isso é loucura, velho. Meu cliente não vai pagar isso. Aqui na minha cidade estão cobrando 10, 20, 30, 50 reais para fazer um amassadinho com essas características. Ou eu não tenho esses tipos de cliente. Por quê? Porque você não exercita esse pulo do gato.